Alguns dias depois do golpe, enquanto o Trevor tava merendando, ele vê a reportagem no jornal do guarda dizendo que o assaltante falou que ele já havia esquecido várias coisas e que também era pra esquecer essa. E como o Trevor conhecia essa frase do Michael, ele fica surpreso com o fato de alguém estar usando a frase do Michael, ou até mesmo que o Michael possa estar vivo. E com isso ele pede pro Wade, que é um dos seus capangas, ir pra Los Santos e descobrir se existia algum Michael Townley na cidade. E o Trevor, pensando na possibilidade de se mudar pra verificar pessoalmente se o Michael estava vivo, ele decide resolver alguns problemas. Como ele tinha acabado de abrir sua própria empresa ilegal, a Trevor Phillips Enterprise, ele decide dizimar a gangue do Lost MC só porque eles eram concorrentes, e por fim invadir e destruir a sede da sua maior concorrente, que eram os irmãos O'Neills. Não sei falar esse nome. E isso tudo só porque eles tinham roubado os investidores asiáticos do Trevor. E feito isso, o Wade volta dizendo ter achado um Michael DeSanta em Los Santos, e que ele batia com todas as informações que o Trevor passou. E com isso, o Trevor resolve se mudar pra casa dos primos do Wade, sem nem conhecer eles. E chegando em Los Santos, o Trevor aparece do nada na casa do Michael, enquanto eles estavam tendo uma puta briga em família, deixando todo mundo surpreso, inclusive ele. You two, you're ruining my fucking yoga! Somebody say yoga? Trevor? Michael. E nisso, o Trevor começa a perguntar sobre a verdade pro Michael, e o Michael diz que eles estão vivos por causa de um programa de proteção a testemunhas. E o Trevor acaba duvidando disso, mas depois ele resolve acreditar. E nisso, o Trevor pergunta onde estava a Tracy, já que ela era a única pessoa que não estava na discussão. E o Jimmy diz que ela ia se humilhar ao vivo em um programa pra ficar famosa. Sendo assim, o Trevor chama o Michael e eles vão ao programa pra impedir a Tracy. E depois de fazer isso e humilhar o apresentador tarado do programa, o Michael decide se encontrar com o Dave pra conversar com ele, onde o Michael confessa pro Dave que ele fez parte do assalto da joalheria, e conta também que o Trevor descobriu tudo. E agora, se o FIB descobrisse, o Dave poderia ser preso por ter feito esse acordo com o Michael sem ninguém saber. E o Dave aproveita o momento e também conta que agora ele tem um chefe que tem acesso a várias coisas que ele pode usar pra chantagear o Dave. E nisso, os dois resolvem se ajudar com seus problemas. E lá o Dave mostra a foto de um cara que o FIB tava procurando, e logo depois obriga o Michael a invadir o necrotério e procurar pelo cara da foto. E depois do Michael não encontrar ele e fugir do local, o Michael percebe a merda que ele tava se metendo e resolve explicar tudo pro Franklin e dizer pra ele sair da cidade antes que eles colocassem ele pro meio disso tudo. Só que o Franklin resolve ficar e ajudar o Michael a resolver esses problemas. E o Michael fica muito agradecido e promete fazer um golpe bem lucrativo pros dois. E enquanto tudo isso acontecia, o Trevor descobre que a Marietta, que é uma espécie de exército particular do jogo, escondia uma arma militar secreta avaliada em 20 milhões de dólares em uma doca de Los Santos. E com isso, o Trevor convida o Michael e o Franklin e começam a planejar esse golpe. Voltando pro Michael, ele se encontra com o Dave e o novo chefe do Dave, o Steve Haynes. E lá eles dizem que o cara que o Michael procurou no necrotério estava no prédio da IAA. Então o Michael reúne os três e invade o prédio pelo teto e sequestram o Sr. K, que é esse cara que tá aparecendo aí. E após isso, eles levam o Sr. K para uma sala escondida. E isso tudo é porque o Sr. K era amigo de um terrorista que estaria em uma festa dias depois disso. Então durante essa festa, o Trevor tortura ele de todas as formas possíveis até ele dizer como era a identidade do terrorista, pra assim o Michael conseguir matar ele com o rifle. E isso tudo era porque a IAA e o FIB estavam em uma corrida em que quem conseguisse matar o terrorista primeiro ia receber mais investimento do governo. Sendo assim, o FIB tinha vencido essa corrida graças aos três.